Louvo o Senhor também pelo convite dos irmãos, né, para compartilhar uma porção com vocês essa noite. O irmão Joaquim me perguntou hoje de manhã se eu não fico nervoso quando eu vou dar a mensagem. Eu não queria responder para ele, mas até minha voz some. Então, se os irmãos estiverem com um pouquinho de dificuldade para me ouvir, Senhor Jesus, que o Senhor nos use como limpos canais, amém? Qual o nome dele, irmão? Iago. Qualquer coisa, Iago vai traduzir para nós, tá? Senhor Jesus, nós estamos entrando aqui na quarta semana do Alimento Diário, com o título Vinculados em Amor. Quantos aqui estão vinculados no amor do Senhor? Senhor Jesus. Essa palavra é para aqueles que estão vinculados e aqueles que ainda não estão vinculados nesse amor, amém? Senhor Jesus. E essa semana 4, ela tem como título, Em Cristo, vamos ler juntos aqui? Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Senhor Jesus. E os versículos-chave, usado para a semana, é o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Amém? Eu vou tentar fazer uma dinâmica aqui um pouco diferente. Senhor Jesus. E eu peço que os irmãos possam me apoiar com ó Senhor Jesus, amém? Amém? Sempre que a gente lê um versículo aqui, uma passagem, quando os irmãos procuram aí, vão invocando o nome do Senhor. Amém. O irmão falou algo muito importante no começo da reunião, né? Nós temos que liberar o Espírito. Quem aqui mora em um lugar com menos de 16 metros quadrados? Mora. Um ambiente total. Ninguém, né? Graças a Deus. Quantos aqui moram numa casa que tem aí até 100 metros quadrados construídos? Quantos aqui moram numa casa que tem aí 2 quartos, 3 quartos? Quantos moram aí? Vários, né? Graças a Deus. Irmãos, quando você passa o dia todo trancafiado no seu quarto, como é que você se sente? Como é que você sente que está a sua vida? Quando o louvor fala libera o Espírito, é porque dentro de nós há um leão que ruge. Amém. É o leão da tribo de Judá. Amém. E ele quer ser solto. Esse não é aquele leão que fica ao derredor não, tá bom? Mas é o leão da tribo de Judá. Amém. Só que para que nós possamos ter essa vida, nós temos que liberá-lo. E o liberar vem por meio do invocar o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui aos Colossenses, ele pegou a igreja, irmãos, numa situação onde ela estava sofrendo ataques de maneira que várias tendências culturais e filosóficas estavam se mesclando à igreja. E aí Paulo precisava, né, por meio do seu cooperador, né, se não me engano, Epáfras, não é isso? Os irmãos me ajudem. Epáfras, exatamente. Conduzir os irmãos, né? Conduzir os irmãos de volta à vontade do Senhor. E quando ele começa falando aqui no capítulo 2, né, versículo 1, ele quer trazer para os irmãos um sentimento de luta, de batalha, que ele passa constantemente. Quando ele fala assim, eu gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Olha só, não é algo pontual, não é uma tribulação passageira, não é um sofrimento esporádico, irmãos, mas nós estamos incluídos numa guerra espiritual. Quantos se sentem aqui no meio de uma guerra espiritual? E essa guerra, irmãos, é guerra contra quem? É guerra contra o irmão A? Irmão B? Não. Nossa guerra é contra Satanás, seus principados e potestades. Né? E o que nós estamos guerreando? Para tirar das mãos dele as pessoas que estão cativas. Amém? Amém. Libertar essas pessoas do império das trevas. Assim como Paulo falou lá em Colossenses capítulo 1, 13, né? Ele fala assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos aqui 2 etapas.
Uma guerra ela é formada por um plano que consiste em várias etapas, não é assim? A primeira etapa aqui é a libertação do império das trevas. Se você está aqui hoje, olha para o irmão que está ao seu lado. Se o seu irmão está aqui nessa noite, é porque ele também foi liberto do império das trevas, amém? A primeira etapa da batalha foi essa. Amém! Mas essa é a primeira etapa. E qual que é a segunda etapa? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? E qual é esse reino, irmãos? É a igreja. O Alimento Diário falou na semana que a igreja é o tear divino. Onde o Senhor pega várias pessoas que estavam cativas, né? Que estavam aprisionadas no império das trevas, das mais variadas culturas e características, libertou elas, todas compradas com o mesmo preço. Por isso que os irmãos tanto têm falado que na rua não pode passar ninguém. Por quê? Porque todos foram comprados, o Senhor pagou um preço por cada uma delas. Amém? Senhor Jesus. Agora perguntar uma coisa para os irmãos. Nós fomos libertos? Amém. Nós fomos transportados? Amém. Você faz parte dessa guerra? Amém. Agora de que lado dessa guerra você está? Amém. Tem alguém perdido aqui no meio do tiroteio, irmãos? Não? Que eu sei que aqui não tem ninguém do lado do inimigo. Então pode ter mais duas situações. Ou alguém que ainda não se posicionou e está perdido, pegando um tiro, sendo alvejado, ou alguém que está vestido com Efésios 6. Quem é você nessa noite? Você é um soldado de Cristo? Senhor Jesus. Tem alguém caído aí? Vê se tem alguém caído aí, irmãos. Ninguém. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa postura, irmãos. Salmo 110, versículo 3. Vamos ler aqui rapidinho? Senhor Jesus. Vamos invocar o nome do Senhor. Salmo 110, versículo 3. Fala assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos. Vamos lá. Quem não achou, de misericórdia. Amém. Vamos ler juntos? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Amém. Senhor Jesus, essa aqui na King James fala: tu terás teu exército de jovens santos. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui tem um ponto. Apresentar-se-á voluntariamente. Irmãos, nós não queremos forçar ninguém a nada. Mas nós precisamos mudar nossa chave. Contar algo para os irmãos. Quando eu ganhei o Senhor, né, entrei na vida da igreja, eu me pelava de medo de sair para pregar evangelho. Tinha medo. De várias coisas. Não sabia o que falar, não sabia como reagir, né? E por muito tempo, irmãos, eu ficava me escondendo atrás de uma figura dentro da... Não, irmão, porque o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Eu não sou evangelista. Evangelista é o irmão Israel. Evangelista é o irmão Daniel. Só que acontece, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, ele falava que se ele prega o evangelho, não tem de que se gloriar, porque sobre ele, ou seja, sobre mim, sobre você, pesa essa obrigação. Por quê? Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo era tão ocupado, preocupação com as igrejas, né? Mandando cooperadores, tipo hoje um coordenador de CEAP, cuidando das equipes, mandando para o campo. Ainda escrevia carta para as igrejas, para cuidar das igrejas, né? E assim ainda, irmãos, sabia que sobre ele pesava essa obrigação. Por quê?
porque isso é uma característica de um soldado. Senhor Jesus. Ah, irmão, mas eu não gosto de atacar, irmão. Sou pacífico. Amém. Quem já assistiu aquele filme lá do soldado, como é que é o nome? Aquele que só sobe até o último homem. Ele só subia para resgatar as pessoas. Né? Não tem desculpa, irmão, para nós. O Senhor já nos arregimentou. Amém. O Senhor já nos chamou de exército de jovens santos. Amém. Senhor Jesus. Precisamos ter essa consciência, irmãos. Né? Se você ainda não sabe como sair à rua, Efésios 6 mostra. Né? Capacete da salvação, espada do Espírito, né? Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Está ali a armadura completa. Não é isso? Couraça da justiça. O que falta ali? Tem capacete, tem calçado, tem a couraça, tem o escudo, tem a espada? Tem a espada. Qual é a espada? A palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 9, eu acho que até já falei esse pedaço, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já falamos sobre ele um pouquinho mais cedo. Eu queria só ler esse pedaço aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17, fala assim. Nós já lemos sobre a questão do sentimento de Paulo, né? Mas ele fala aqui, ó. Se faço... Vamos ler o 16 de novo. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Por quê? Se o faço, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Amém? Senhor Jesus. O Senhor nos confiou uma responsabilidade. Lembra dos talentos que o Senhor confiou lá em Mateus? Lembra, irmãos? O Senhor nos confiou algo. E quando o Senhor voltar, irmãos, Ele quer ver um fruto pacífico disso. Né? Senhor Jesus. O interessante é que essa linha da vida, né, ela não visa só você levar uma palavra, né, de libertação às pessoas, como nós falamos no começo, né? Mas nós levamos uma palavra de libertação e levamos também uma palavra de maneira que essa pessoa possa ser cuidada, né, incluída na igreja, né? Senhor Jesus, esse é o nosso chamamento. 1 Timóteo, capítulo 1. Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Toda guerra, irmãos, ela é formada por várias frentes de batalha, tá? Não existe uma guerra linear, que os caras vão se encontrando assim, tipo aquelas guerras de joguinho, já vi muito joguinho assim, né? O cara bota um exército aqui, um tem 100, outro tem 80, vai batendo até que sobra só o que tem mais. Não é assim que funciona, tá? São várias frentes, né? Quando Paulo orienta aqui, né, Timóteo, ele fala o seguinte, ó. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, por um lado, olha, vou continuar aqui. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Por um lado, irmãos, nós precisamos ser aqueles que vão à rua pregar o evangelho para as pessoas. Se você não tem tempo para ir à rua, você pode pregar o evangelho no seu vizinho, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, no posto de combustível, na padaria, no picolezeiro, qualquer um. Um dia esse irmão me falou, irmão, viu um rapaz aqui entregar o gás aqui em casa, quando ele estava fazendo, vem cá, calma aí, está com pressa por quê? Posso orar por você? Não tem por que perder a oportunidade, né? Mas, por outro lado, nós também temos que ser aqueles que defendem o evangelho. Você tem um escudo e tem uma espada. Não é isso? O escudo serve para você defender a palavra do Senhor. Quando Paulo falou aqui para Timóteo, né, por que ele deu essa exortação? Porque tinham pessoas no meio da igreja que estavam trazendo palavras que estavam desviando os cristãos do propósito que o Senhor nos deu. Então, essa luta, irmãos, é nossa.
Você é um defensor do Evangelho. Você é um soldado de Cristo. E o soldado tem que agir nessas duas frentes. Isso é normal. Amém? Senhor Jesus. 2 Timóteo também, capítulo 4. Vamos passar aqui para o livro seguinte, né? Versículos 1 a 5, fala assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Para quem é essa palavra aqui, irmãos? Para quem é essa palavra aqui? Hã? Alguém aqui acha que essa palavra não é para você? Essa palavra é para mim e para você, irmãos. Porque se essa palavra é para mim, se o Senhor falou comigo, quer dizer que eu estou dentro, eu estou incluído no processo da edificação da igreja. Senhor Jesus. Vocês veem aqui que Paulo falou para Timóteo para ele pregar a palavra. Não tem hora, não tem momento. Não existe, irmão, esperar uma oportunidade, esperar uma brecha. Não. É oportuno? Amém. Não é oportuno? Amém também. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Quando nós cumprimos esse ministério, irmãos, eu digo isso aqui, não é porque o Senhor olha a nossa capacidade, não. O Senhor não olha. E o Senhor é tão misericordioso, irmãos. Deixa eu perguntar algo para os irmãos aqui, não precisa levantar a mão, tá bom? Você ora? Pergunta simples. Você ora? Eu não estou perguntando se você sabe orar. Que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, não é isso? Mas a pergunta é, você ora? Você ora por você? Você ora por quem você ama? Você ora por situações cotidianas? Você ora por quem você ainda não ama? Se você ora, o Senhor olha para o seu coração e dá condições para você poder orar por outras pessoas. E isso é tão rico, irmãos, que uma frase tão simples, posso orar por você, ela derruba todas as barreiras. Ao mesmo tempo que ela derruba barreiras, irmãos, ela quebra cadeias, quebra algemas, quebra grilhões, e você alcança pessoas que estavam ali, talvez, no ponto de tirar a própria vida, e você se torna um vaso conector da vida de Deus para elas. Você acha que uma frase dessa não é do Senhor? É de Deus? Amém. Você crê que é de Deus, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Mas não basta apenas você pregar esse evangelho assim. O posso orar por você é uma isca, né? Vamos dizer assim, no bom sentido. É uma deixa que você dá ali para a pessoa para que você possa levar Deus para a vida dela. Ali no final da oração, normalmente os irmãos recomendam isso, né? Que a gente leva essa pessoa a invocar o nome do Senhor. E quando você faz isso, o que diz a Bíblia? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será? De novo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Amém. O que você fez aí? Primeira etapa da batalha, lá de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Assim como o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor, por meio de você, também tirou outra pessoa do império das trevas. Só que falta a segunda parte. Qual é? Transporte. Por que, irmãos, isso aí? Porque, irmãos, é muito importante que, como no exército, né?
a igreja, ela também é um aspecto de ser o quê? A guerreira corporativa, não é isso? Não é isso? A guerreira corporativa, ela age em várias frentes. Uma das frentes é libertar as pessoas na rua, e a outra frente, né, também é cuidar dessas pessoas, acolher essas pessoas. E aí que entra a questão da rede de cuidado. Você pegar o contato da pessoa, perguntar se ela quer ser cuidada. E isso é interessante, irmãos, que a pessoa que ora por ela, cria um vínculo por ela. E, irmão, pode falar o que for, esse vínculo é especial. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela nunca mais vai esquecer de você. Porque foi você que levou a vida de Deus para ela. Você quer ser lembrado assim, irmãos? Você quer ser lembrado como alguém que levou Deus para outra pessoa? Amém? Isso é um vínculo especial. Quem aqui se lembra do nome da pessoa que levou Cristo para você? Você lembra? Esse irmão está aqui? Esse irmão está aqui? Tá? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Perceber que nós nessa guerra, nós não estamos sozinhos, mas nós fazemos parte de uma frente de batalha. Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 28, fala assim: o qual anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, essa maneira de apresentar o homem perfeito em Cristo, uma pessoa só não tem condição de fazer isso. Não tem. Mas quando você traz essa pessoa para uma esfera, um ambiente adequado, que é a igreja, o tear divino, nesse chique-chique do tear, né? Cadê os teapistas aí? Como é que é o tique-tique do tear? Não, o chique-chique do tear. É kit-kit, é? Amém. Ou seja, quando o Senhor ele vai entrelaçando os fios, né? Ele entrelaça, irmãos, ele vai pressionando, né? Aí o irmão Pedro usou essa palavra, né? Coalescer, comprimir, esticar, né? Enxugar, compactar, mas não fica sozinho. O Senhor, por meio de nós, tem formado a sua habitação celestial. Amém. Tem formado as vestes nupciais da igreja. Senhor Jesus, esse é o papel, irmãos, que o Senhor tem nos incumbido dentro da igreja. Né? Devemos lutar com esse propósito. Esse é o modelo que o próprio apóstolo Paulo tem deixado para nós. Lá em Colossenses 1:29, eu queria ler aqui na versão King James. O apóstolo Paulo fala assim, a gente leu o 28, né? Ao 29 fala assim: e para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Uma coisa interessante aqui, Senhor Jesus, que essa luta aqui, irmãos, não é esforço físico. Ele não empenha com suas forças naturais. Ele é diligente. Qual a diferença? O diligente, irmãos, é aquele que sabe da responsabilidade que ele tem, tá? E ele dedica o seu tempo para o Senhor poder operar o poder por meio dele. Ele não faz algo com sua própria força. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 1, é o primeiro versículo que está dentro desse enquadro da semana. Deixa eu ver meu tempo aqui. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a preocupação de Paulo, irmãos, é exatamente essa. De trazer para nós essa preocupação, esse engajamento. Né? Fazer com que a igreja, né? A igreja, no caso, a igreja em Colossos, né? A igreja em Sapé, amém? A igreja que está em Sapé, possa participar com ele dessa grande luta. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1. Senhor Jesus.
Filipenses capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. Olha o rogo do apóstolo aqui. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, se eu perguntar para você hoje, numa palavra, só vale uma palavra, tá? O que é o amor? Qual a resposta? Amor é Deus. Não é isso que 1 João fala? Deus é amor. A essência de Deus é amor. Quando Paulo fala que ele ora para que a igreja possa crescer em amor, por meio do conhecimento na palavra, é porque toda vez que o Senhor falar conosco, essa palavra ela tem que habitar em nosso coração. Se a palavra de Deus habita no nosso coração, irmãos, rapidamente a nossa constituição vai ser mudada. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No versículo 2, quando ele fala aqui, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Qual que é o rogo do apóstolo Paulo aqui? Nós sermos encorajados, entrelaçados. Aqui, irmãos, encorajar é você pegar um irmão que está mais devagar que você, ou que está mais desencorajado, levantar ele e levar ele contigo. Senhor Jesus. Porque quando você faz isso, o cordão de 3 dobras é formado e ele não se quebra com facilidade. Amém? Senhor Jesus. Também nesse processo, irmãos, você exercita o amor do Senhor para com seu irmão. Quantos aqui já passaram por situação de estarem desencorajados aqui? Quem nunca desencorajou aqui? Senhor Jesus. Irmão, isso é normal. Mas louvado seja o Senhor porque nós estamos incluídos na igreja. Amém. Senhor Jesus. Mas perdão os irmãos. Senhor Jesus. Essa palavra que nós temos recebido, irmãos, que fala lá em 2 Pedro, palavra profética, palavra que vem do profeta, ele tem esse propósito. Quando o Senhor, né, mostrou lá em Lucas, né, que os 2 discípulos desciam ali caminho em Emaús, 10 quilômetros de distância de Jerusalém, por que eles estavam se afastando? Porque eles estavam desencorajados. Desencorajar, irmãos, é uma palavra interessante que é sem coragem. Encorajado é na coragem. Desencorajado é sem coragem. Coragem para quê? Para viver aquilo que o Senhor nos deu. Para viver aquilo que o Senhor pagou um preço por nós. O que é que nos faz encorajar novamente? Na experiência dos 2 lá que desciam caminho para Emaús, o Senhor Jesus apareceu, teve comunhão com eles, falou as palavras no coração deles, né? Depois ali, quando partiu o pão ali, os discípulos reconheceram ele e ele desapareceu. O aspecto físico do Senhor não era reconhecido pelos discípulos, que era o corpo de glória ali, né? Mas, irmãos, o que tocou o coração, o que abriu o coração dos discípulos, foi a palavra do Senhor. Amém. Quando Deus fala e nós acolhemos essa palavra em nosso coração, essa palavra ela não só, irmãos, vai fazer nosso coração queimar, vai nos encorajar e nos fazer voltar para a vontade do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala da fé, define a fé, né? Fala que a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fato que não se vê. E ali ele começa a dar um testemunho do que é a fé, né? Hebreus capítulo 4, versículo 2, vamos ler aqui.
Esse texto é muito importante. Hebreus capítulo 4. Senhor Jesus, versículo 2 fala assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Senhor Jesus, Cristo é o verbo da vida, amém? Mas ele só vai gerar vida e encorajamento em nós se nós crermos nessa palavra do Senhor. Quantos creem nisso nessa noite? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui o apóstolo ele fala de 3 coisas: fé, esperança e amor, né? A esperança está relacionada com o nosso chamamento. Senhor Jesus. E também nós recebemos suprimento do amor do Senhor. 1 João capítulo 4. Vamos ler aqui rapidinho? 1 João capítulo 4. Rapaz, aqui o tempo voa, o tempo aqui em Sapé, né? Senhor Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 12. Jesus é o Senhor? Amém. Vamos ler o 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Agora, olha que coisa interessante. Senhor Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quem aqui já viu Deus? Agora aqui, quantos aqui já viram o amor de Deus? Onde que você consegue encontrar o amor de Deus? Onde? O amor de Deus nós conseguimos encontrar na igreja. A igreja, irmãos, ela é a manifestação real do amor de Deus. Porque aqui nós estamos reunidos em um só nome. Todos temos consciência que fomos comprados pelo mesmo preço de sangue. Nós temos plena convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nos junta, nos fortalece. Não é isso? Nos dá paz, nos dá segurança, nos dá direção. E por meio desse amor, alcança outras pessoas. Então, irmão, você também é a manifestação do amor de Deus quando você vai para uma pessoa na rua e ora por ela. Aquela pessoa, irmãos, ela pode até ser um ateu e dizer que nunca viu Deus. Mas quando você chega para ela e ora por ela, ela vê Deus em você. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vou tentar avançar um pouquinho, tá, irmãos? Me perdoem. Ó Senhor Jesus. E aí no versículo 3, né, de Colossenses, capítulo 2, fala que em Cristo estão ocultos, né, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E quando ele fala aqui que em Cristo estão ocultos, a versão NTLH, que é nova tradução na linguagem de hoje, quer dizer que Cristo, ele é a chave. Se nós queremos ter acesso aos tesouros da sabedoria e do conhecimento, nós temos que acessar a Cristo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí no versículo 4, eu vou correr um pouquinho, tá, irmãos? O versículo 4 fala que, Senhor Jesus, Paulo fala da questão dos raciocínios falazes, né? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Na King James, irmãos, essa palavra, esse versículo aqui, eu vou ler para os irmãos. Olha só. Falo dessa forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. O raciocínio falaz aqui que ele fala, irmãos, é algo que se manifesta até interessante, até com aparência de verdade, mas é mentira e provém de Satanás. Vou usar 2 exemplos, tá bom? Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Gênesis capítulo 3. Não estava no meu script não, mas vamos lá. Senhor Jesus. Versículo 1, parte B. Vou avançar aqui. Disse a serpente para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira coisa. Mulher deu ouvidos a uma pergunta. Uma pergunta gera um raciocínio. Gera um questionamento. Aí ela respondeu aqui, tal, não vou entrar no mérito. Aí a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que aconteceu aqui? Por dar ouvidos a uma voz que não procedeu do Senhor, a mulher foi para a mente, Eva foi para a mente, e a morte entrou. Outra passagem, outro exemplo. Jó. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Jó capítulo 1. Quem achou diz amém. Senhor Jesus. Vamos ali para o versículo. Vamos lá para o versículo 7, rapidinho. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha só. Como Satanás é sutil, irmãos. São duas palavrinhas aqui que a gente talvez não dê tanta importância. Rodear e passear. Rodear significa que ele tem vagueado, tem ido de um lado para o outro por toda a terra, olhando todas as pessoas, vendo todas as situações. Passear, essa palavra passear aqui, significa que ele tem vivido, ou seja, seu objetivo de vida é disseminar morte. Então, quando a palavra do Senhor fala que Satanás é como um leão que ruge, que anda ao redor tentando nos devorar, é exatamente corroborando aqui essa passagem, essa declaração do próprio Satanás. O objetivo dele é exatamente esse: disseminar morte por onde quer que ele passe. Aí olha o que o Senhor falou: observaste meu servo. Vamos dar um pulinho aqui no versículo 6, irmãos, de Colossenses capítulo 2. Eu vou pular um pouquinho porque o tempo já está correndo aqui, né? Fala assim: ora, como recebestes a Cristo, Jesus, o Senhor, andai nele. Senhor Jesus. Essa palavra aqui, ó, andai nele, é a mesma palavra andar que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos lá, Efésios? Efésios 4, 1. Senhor Jesus. Que ele fala assim, ó: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Senhor Jesus. Esse andar aqui, irmãos, é um andar individual. É o nosso procedimento pessoal diante da palavra do Senhor. Amém? Nós sabemos que Efésios, ele vai falar ali dois tipos de andar, né? Peripatel e estoiquel. Quem lembra disso aí? Amém? Peripatel é o quê? Andar. Peripatel é andar. É um andar individual. Estoiquel, andar coletivo. É o andar como um exército, né? Senhor Jesus. A preocupação de Paulo aqui, no versículo 6, é o nosso testemunho. É como nós temos expressado a Cristo. Senhor Jesus, como tem estado nossa comunhão com o Senhor? Quando ele fala andar nele. Quem já recebeu Cristo aqui? Amém. Estou achando que tem poucos irmãos aqui. Quantos já receberam a Cristo aqui? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, quando nós recebemos a Cristo, quem passa a ser o cabeça sobre nossa vida? Quem? Quem, irmãos? Quem é o cabeça da sua vida?
Quem é o fundamento da nossa vida? O alicerce é Cristo. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, ele é o cabeça. Quando ele fala aqui que nós temos que andar, esse andar aqui, irmãos, é o nosso procedimento. Vamos ver aqui rapidinho. Gálatas capítulo 5. Eu preparei aqui alguns versículos, mas eu vou resumir. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós sabemos que Gálatas e Efésios vai falar de 5 tipos de andar, né? Andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. Todos eles se resumem em andar no Espírito. Quando você exercita seu Espírito, quando você libera seu Espírito, quantos aqui estão com o Espírito liberado nessa noite? Senhor Jesus. Essa é a chave, irmãos, para nós podermos ter alicerce no Senhor. A palavra que o Senhor direciona para nós, a palavra que o Senhor dispensa para nós, ela não só nos dá vida naquele momento, que seria nós falamos no começo, né, do azeite na vasilha, né, e na lâmpada, na parábola das virgens, né? Não só ele enche nossa lâmpada, mas ele também abastece nossas vasilhas. E esse azeite de nossa vasilha, irmãos, nos faz o quê? Ser enraizados em Cristo, arraigados em Cristo, Senhor, alicerçados no Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Precisamos compreender, irmãos, que Deus não trabalha como um homem normal. Ele não olha a capacidade do irmão A, do irmão B. Ele não quer saber se você tem pós-graduação em teologia. Ele não quer saber se você é o maior evangelista ou se você é uma pessoa sem tempo. Senhor Jesus, Ele quer saber o que é que tem no seu coração. Se o Senhor olhar para o seu coração, Ele quer saber o passaporte. Qual é o passaporte? Cristo habita em seu coração? Sim ou não? Se Cristo habitar no nosso coração, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, né? O Senhor, Ele vai separar você para a sua boa obra. Amém? Então pergunta aqui, quem aqui de nós não tem Cristo habitando no nosso coração? Ninguém. Concluindo, todos nós fomos chamados para essa boa obra, amém, irmãos? Senhor Jesus. E isso gera no Senhor uma expectativa. Cadê os pais aqui? Quem é pai aqui? Quem é pai e mãe aqui? Você que é pai e mãe, você passa por um processo na criação dos seus filhos, não é isso? E você tem uma expectativa sobre ele, não tem? Você faz um investimento nele, compra roupa, dá comida, paga escola, não é isso? Paga curso, não é? Faz um investimento com a expectativa de quê? Né? Humanamente falando, de que ele se torne uma pessoa, né, que vai contribuir com a sociedade. Mas espiritualmente falando, como membros do corpo, alguém que vai cooperar com a edificação da igreja, amém? Essa é a nossa expectativa. Qual você acha que é a expectativa que o Senhor tem com cada um de nós? Amém! Cooperar para a edificação da igreja. Senhor Jesus, essa, irmãos, é a mesma expectativa que o Senhor tem. E essa expectativa, irmãos, ela tem sido fundamentada porque o Senhor tem nos suprido com a sua palavra. Assim como você dá direção para o seu filho. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos aqui. Perdão eu vou passar 5 minutinhos. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos aqui. Quem viveu, quem cresceu aqui numa casa desregrada assim de norma, de obrigação, de dever, uma casa sem direção? Quem cresceu numa casa assim? Ninguém aqui, né? Quem aqui cria seus filhos sem direção? O menino fala o que quer. Essa aqui é minha caçulinha, tá, irmãos? Ela só não tocou fogo na casa porque o Senhor... Eu não deixava não, tá, irmão? Porque ela me pegava, não estava dormindo. Mas tinha direção. O Senhor tem a mesma expectativa conosco, irmãos. O Senhor não tem nos colocado no lugar que não tem o seu falar. Pelo contrário, nós temos o falar do Deus vivo, que é falado conosco diariamente. O Senhor nos dá uma direção. Senhor Jesus.
E por conta dessa direção, irmãos, a expectativa do Senhor é que nós possamos frutificar em toda boa obra. Amém? Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 7, eu quero ler essa versão aqui para finalizar. Senhor Jesus. NVVP. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Fala assim, ó. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Amém? Amém. A alegria em nosso rosto provém de nós acolhermos a palavra do Senhor. Amém, amém, irmãos? Amém. A alegria não é você ter um melhor emprego, não é você ter a melhor família, não é você ter muito dinheiro, mas a alegria é você saber que Deus tem falado contigo. Amém. Senhor Jesus, nós possamos experimentar dessa alegria e permitir que o Senhor, por meio desse falar, dessas raízes, né, nos torne combatentes. Amém? Pessoas da linha de frente que fazem a vontade do Senhor. Jesus é o Senhor. Vou ficar por aqui.